Segundo a mídia iraniana, o foguete deve chegar a território israelense em menos de 400 segundos. O Irã lançou sua mais recente arma, atualmente direcionada a Israel, no último mês. Este míssil hypersônico, chamado Fatah-2, supostamente tem capacidade de superar qualquer sistema de defesa aérea israelense atualmente instalado. Mas será que Israel e o resto do mundo deveriam se preocupar depois de examinar as capacidades do míssil? No campo da tecnologia de mísseis, criar um míssil hipersônico confiável é semelhante à descoberta do Santo Graal. A altíssima velocidade desses foguetes é o que os torna tão letais. Qualquer coisa que se mova a pelo menos 5 vezes a velocidade do som é considerada hipersônica, de acordo com as definições. Os sistemas de controle de tiro não conseguem acompanhar os cálculos para uma solução de tiro. As unidades de tiro têm tempo de reação limitado, e mísseis extremamente rápidos são extremamente difíceis de detectar por radar, o que os torna extremamente difíceis de abater. Mísseis hipersônicos são extremamente difíceis, se não impossíveis, de abater devido a essas características. Em novembro de 2023, a Guarda Revolucionária Iraniana apresentou uma maquete do que disse ser o míssil Fatah-2, razão pela qual a revelação do Irã foi tão significativa. Dizem que o Fatah-2 é o míssil hipersônico mais rápido já desenvolvido. Mas o que exatamente é ele? O público sabe muito pouco sobre o Fatah-2. O que se sabe é que os iranianos afirmam que ele pode atingir uma velocidade máxima de Mach 15 e um alcance de 100 km. O Fatah-2 utiliza um mecanismo de 2 partes para atingir essa velocidade incrível. O primeiro componente do míssil é um motor de míssil balístico. O objetivo desse motor é lançar o foguete para a atmosfera superior. Em seguida, o Fatah-2 desengatará seu motor e separará o veículo de reentrada do corpo do míssil. Após a separação do veículo de reentrada, que contém a ógiva, a hidrazina e outras substâncias não identificadas se combinam para produzir a propulsão necessária para impulsioná-lo de volta à Terra. A hidrazina, uma substância altamente perigosa, é frequentemente utilizada como propelente em naves espaciais. O veículo de reentrada entrará na atmosfera e se lançará em direção ao seu destino quando combinado com a gravidade da Terra. Disse que o Fatah-2 inclui um bocal móvel que lhe permite alterar sua trajetória durante o voo, uma vez de volta à atmosfera. Segundo relatos, o protótipo Fatah-2, revelado em novembro, representa um avanço significativo na tecnologia de mísseis iranianos. O Irã apresentou o Fatah-1 pela primeira vez em junho do ano passado, e espera-se que o Fatah-2 cumpra todas as promessas iranianas de aprimorar o Fatah-1. Embora também seja um míssil hipersônico, o Fatah-1 pode atingir velocidades de Mach 10 a Mach 15. Além disso, o veículo de reentrada foi abastecido com combustível de foguete de estado sólido, em vez da combinação de hidrazina cáustica. Há também muitas conjecturas sobre qual é superior. Segundo certas crenças, o principal objetivo do Fatah-1 é realizar ataques de mergulho alto após sair da atmosfera. O Fatah-2 foi projetado para operar sob as redes de defesa aérea israelenses em altitudes significativamente mais baixas. Seja qual for a situação, o Oriente Médio mudaria de rumo se o Irã realmente tivesse tal arma. Mas como? Israel detinha o monopólio militar no Oriente Médio até o lançamento do míssil Fatah-2. Embora em menor número, Israel obviamente supera seus adversários graças aos seus mísseis de cruzeiro, sistemas de defesa aérea, navios e aeronaves mais sofisticados, bem como ao seu suposto status de único país com armas nucleares na região. Devido ao domínio militar de Israel, seus inimigos têm tentado minar o poderio militar americano e israelense com números absolutos. Atualmente, o Irã mantém exércitos aliados no Iêmen, Síria, Líbano, Iraque e faixa de Gaza. Por meio de uma campanha de conflito contínuo de baixa intensidade, o Irã investiu uma quantidade significativa de dinheiro, mão de obra e armas nessas tropas.
na tentativa de equilibrar a balança do poder. No entanto, esses exércitos aliados têm poucas chances de vencer uma guerra contra Israel ou os Estados Unidos, devido ao armamento muito superior de ambas as nações. Apesar disso, os líderes militares iranianos continuaram a se esforçar. O Irã usa regularmente essas forças para planejar ataques e as equipou com alguns de seus armamentos mais avançados. Por exemplo, os Houthis no Iêmen atacaram com sucesso a Arábia Saudita com mísseis de longo alcance e drones no passado, e dispararam muitos mísseis balísticos contra Israel durante os combates em andamento em Gaza. O Irã provavelmente fornecerá essa tecnologia às suas tropas aliadas se o míssil Fatah 2 for realmente tudo o que parece. Ao fazer isso, o Oriente Médio corre um risco ainda maior. Teoricamente, o Irã poderia empregar esse míssil para atingir objetivos militares israelenses ou americanos com um alto grau de negação plausível, pois afirma que essas forças têm grande autonomia. Considerando quem seria o culpado, pode ser difícil decidir como os Estados Unidos e Israel responderiam. O Irã forneceu o míssil, que foi disparado por terroristas no Iêmen. No entanto, o Irã pode argumentar que as ações dos terroristas foram de livre e espontânea vontade. Como isso permitiria que organizações terroristas representassem sérios problemas estratégicos na região, a situação de segurança pode se deteriorar rapidamente. No entanto, como Israel poderia se proteger caso o Irã fizesse isso? A reação mais provável ao Irã disparar o Fatah 2 contra Israel seria a interceptação do míssil Arrow. Na década de 90, Israel e os EUA começaram a trabalhar juntos para criar a família de mísseis Arrow. O braço longo da defesa aérea israelense é essa família de mísseis, que atingiu a capacidade operacional inicial em 2000. Os mísseis mais sofisticados, Arrow 2 e Arrow 3, substituíram essencialmente o mais potente Arrow 1, que tem um alcance máximo de cerca de 150 km. A segunda geração da família, o Missile Arrow 2, possui um propulsor de 2 estágios que pode atingir incríveis velocidades de Mach 9. Uma ogiva de fragmentação é o principal componente destrutivo do míssil. Antes de detonar, essa ogiva é guiada a até 50 metros do alvo por seu próprio radar ativo de busca por infravermelho. Uma variante mais potente do Arrow 2, com uma diferença, é o Arrow 3. O alcance do míssil é mais de 200 km maior que os 500 km do Arrow 2, graças a um sistema motor mais potente. O Arrow 2 tem uma altitude máxima de 50 km, embora isso ainda seja desconhecido. O Arrow 3 é considerado uma das poucas armas anti-satélite operacionalmente viáveis do mundo e tem um alcance muito maior. O veículo de destruição é a principal diferença entre o Arrow 2 e o Arrow 3. Além dos alcances e alturas máximos, o veículo cinético de destruição que o Arrow 3 libera ao se aproximar de um alvo é projetado para colidir fisicamente com o alvo por meio de contato pele com pele. Israel utiliza a mesma arquitetura modular para seus mísseis Arrow 2 e Arrow 3. A bateria Arrow é composta por 8 unidades móveis em contêineres com seus próprios radares orgânicos, centro de controle de tiro e centro de gerenciamento de batalha, que podem ser integrados a outros sistemas de defesa aérea, como o Patriot. Portanto, é improvável que o Fatah 2 do Irã avance se disparar contra eles. Assim, levanta-se a questão de se Israel deveria se preocupar com o Fatah 2. É crucial observar que a maquete apresentada pelo Irã era apenas isso, uma maquete, antes de entrarmos neste assunto. O míssil Fatah 2 ainda não foi confirmado como avistado ou lançado. O Irã frequentemente faz promessas enganosas sobre suas capacidades. Embora a autenticidade do míssil Fatah 1 tenha sido comprovada, suas supostas capacidades permanecem incertas. No entanto, dada a experiência prática no campo de batalha, Israel não teria muito com que se preocupar, mesmo que levasse as alegações iranianas ao pé da letra.
Os militares russos dispararam os únicos mísseis hipersônicos conhecidos em combate na história durante o conflito em curso na Ucrânia. Este míssil hipersônico, chamado K-47 Kinzhal, tem um alcance de 500 km e uma velocidade declarada de cerca de Mach 10. Embora este míssil pareça assustador, a Ucrânia já utilizou sistemas de alcance muito mais curto, como o Patriot e o NASAMS, para abater pelo menos 16 desses mísseis. O Fatah-2, se existir, não é páreo para o Aerosystem se a Ucrânia conseguir destruir mísseis hipersônicos com tecnologia obsoleta e de curto alcance. Ambiguidade na estratégia e no contexto geopolítico. Embora o míssil Fatah-2, se existir e tiver as capacidades alegadas, represente um avanço significativo na tecnologia de mísseis iraniana, sua introdução também reflete um cálculo geopolítico mais abrangente. A guerra assimétrica, a dissuasão por procuração e a demonstração de autossuficiência militar sempre estiveram no cerne das ações regionais do Irã. Essa história é consistente com o aumento das reivindicações sobre mísseis hipersônicos. Equiparar-se a Israel ou a nações ocidentais em armamento convencional nunca foi o objetivo estratégico do Irã. Em vez disso, visa estabelecer uma rede de dissuasão transfronteiriça sofisticada e aumentar o custo de intervenção contra ela. Dessa forma, a introdução do Fatah-2 pode ser tanto uma declaração política quanto um avanço militar, com o objetivo de repelir quaisquer ataques, mobilizar apoio doméstico e demonstrar poder diante da crescente pressão. De uma perspectiva geopolítica, esses protestos têm ressonância além do Oriente Médio. O Irã pode passar por um breve período de supervisão menos direta, enquanto os Estados Unidos mudam seu foco para o Indo-Pacífico e a Rússia continua envolvida na Ucrânia. Ao mesmo tempo, o Irã envia a mensagem tanto aos seus aliados quanto aos seus adversários de que se vê como um concorrente na corrida pela superioridade tecnológica por meio de desfiles militares e simulações de mísseis. É guerra psicológica ou paridade tecnológica? A veracidade das alegações hipersônicas do Irã tem sido questionada em inúmeras ocasiões por especialistas militares. Criar um veículo planador hipersônico HGV funcional ou mesmo um veículo de reentrada manobrável MEARV com orientação precisa e capacidade de sobrevivência contra defesas antimísseis em camadas exige mais do que apenas ambição científica. Também requer ciência de materiais sofisticada, testes de voo extensivos e infraestrutura tecnológica aprofundada. A presença do Fatah-2 em condições operacionais ainda não foi verificada por um observador imparcial. As agências internacionais de monitoramento de armas não receberam dados confiáveis de testes de voo ou telemetria, e a inauguração em novembro exibiu apenas uma maquete. Além disso, um padrão emerge do histórico de desfiles militares do Irã. Sinalização de capacidade, frequentemente exagerada, programada para coincidir com eventos locais ou regionais, a fim de maximizar o impacto político. Diante disso, o Fatah-2 pode não ser usado para preparação de guerra, mas sim para dissuasão psicológica, semelhante às demonstrações esporádicas de mísseis da Coreia do Norte. O objetivo pode ser a incerteza estratégica em vez do uso imediato, forçando os oponentes a ampliar seus recursos e se concentrarem, preparando-se para os piores cenários. Estratégia de defesa de Israel com múltiplas camadas. Após décadas de ameaças de atores estatais e não estatais, Israel desenvolveu um dos sistemas de defesa aérea mais sofisticados do mundo. Israel desenvolveu um sistema multicamadas que incorpora sensores, interceptadores, centros de comando e apoio aliado para combater ameaças que vão desde mísseis balísticos de longo alcance até mísseis de curto alcance, como morteiros e foguetes Katyusha. Cada um dos 3 sistemas principais, o programa Arrow, o David's Sling e o Iron Dome, tem uma função distinta.
O Iron Dome tem uma alta taxa de sucesso ao lidar com ataques de curto alcance e baixa altitude. O objetivo do David's Sling é interceptar foguetes de grande calibre e mísseis balísticos táticos, preenchendo a lacuna entre ameaças de curto alcance e alta altitude, como mencionado anteriormente. A camada superior é composta pelos sistemas Arrow 2 e Arrow 3, responsáveis por ameaças de longo alcance, incluindo possíveis cargas nucleares. A primeira linha de defesa do Irã provavelmente seria o sistema Arrow, caso desenvolvesse e utilizasse um míssil hipersônico Mach 15. No entanto, tais velocidades também prejudicam a manobrabilidade dos veículos e expandem os limites do rastreamento por radar moderno. Israel pode ter que aprimorar suas capacidades de rastreamento por satélite e instalar interceptadores defensivos com base em informações iniciais, em vez de apenas sinais de radar, neste caso. Além disso, a cooperação com os sistemas de rastreamento de mísseis e espaço dos SIGCEUs, como o SBIRS, Sistema Infravermelho Baseado no Espaço, seria essencial. O único método prático para identificar e reagir a perfis de voo hipersônicos a tempo seria combinar o alerta antecipado por satélite com radares terrestres. Avanços e analogias hipersônicas em todo o mundo. A busca do Irã por tecnologia hipersônica não é única. Programas foram iniciados pelos Bitamlanes, Rússia, China, Índia e até mesmo países como França e Japão para investigar essa fronteira de próxima geração. Alguns veem a tecnologia hipersônica como um meio de combater grupos de porta-aviões, enquanto outros a veem como um componente de táticas de anti-acesso, negação de área, A2AD. Como mencionado anteriormente, os sistemas Kh-47, Mi-2, Kinzhal e Avangard da Rússia estão entre as poucas armas hipersônicas testadas em situações de combate. Embora o Kinzhal tenha realizado alguns lançamentos operacionais bem-sucedidos na Ucrânia, sua verdadeira eficácia ainda é motivo de discussão, especialmente considerando que as forças ucranianas, com o auxílio da OTAN, interceptaram com sucesso vários desses mísseis, usando sistemas convencionais como o Patriot PAC-3. Embora o programa DFZF da China tenha sido mais secreto, informações dos ERIEUs indicam que o país está testando planadores que podem superar Mach 10. Apesar de inicialmente ficarem para trás, os Estados Unidos avançaram em seus projetos investindo em veículos planadores hipersônicos, HGVs e armas de resposta rápida lançadas do ar, ARRW. O Irã enfrenta dificuldades distintas em comparação com esses países, incluindo a falta de recursos espaciais robustos para a orientação em tempo real, as condições restritas de teste e o isolamento científico causado pelas sanções. É improvável que o Irã consiga criar um sistema hipersônico que se compare aos usados por superpotências em termos de precisão, alcance e durabilidade. No entanto, a paridade completa não é necessária para o impacto estratégico, especialmente em áreas geográficas limitadas como o Golfo Pérsico, onde os tempos de reação são reduzidos. A mera perspectiva de tal tecnologia entrar no campo de batalha obriga os atores regionais a reconsiderarem sua posição. Riscos da transferência por procuração e seus efeitos globais. O emprego direto de mísseis hipersônicos pelo Irã pode não ser a possibilidade mais perigosa. Em vez disso, sua possível transferência para grupos de apoio é: mísseis são pequenos, móveis e difíceis de monitorar dentro de zonas de batalha, ao contrário de tanques ou aviões. Sea Operational. Um míssil como o Fatah-2 pode alterar as capacidades operacionais de atores não estatais como Síria, Iêmen ou Líbano. As consequências são terríveis. Um míssil Mach 15 disparado à distância pode sobrepujar as defesas atuais, que não foram projetadas para essa velocidade. Pior ainda, pode ser utilizado sob o pretexto de negabilidade, com o Irã afirmando não ter influência sobre o usuário. Isso é semelhante às tendências anteriores de guerra com drones,
com diferentes graus de sucesso, o Hezbollah. Os Houthis e as unidades das Forças Armadas Populares, PMF, no Iraque, utilizaram drones de origem iraniana. A ideia de transferência de tecnologia para proxies provou ser taticamente útil para enfraquecer adversários ao longo do tempo sem confronto direto, apesar de esses sistemas frequentemente serem rudimentares. A comunidade mundial terá que lidar com um novo tipo de proliferação de armas que cruza os limites entre armas convencionais e nucleares se as armas hipersônicas seguirem o mesmo caminho. O problema do controle e verificação de armas. Comparados ao ritmo do avanço tecnológico, os sistemas internacionais de regulamentação do desenvolvimento de mísseis são antiquados. Antes do desenvolvimento dos mísseis hipersônicos, foram elaborados acordos como o Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis, MTCR, e o extinto Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, INF. O crescimento de atores adjacentes a estados, bem como as áreas cinzentas da criação e da exibição de maquetes, não são suficientemente abordados por essas estruturas. Outro obstáculo significativo é a verificação. Como os mísseis hipersônicos se movem aleatoriamente e operam na atmosfera superior, o radar convencional ou o rastreamento infravermelho frequentemente não fornecem informações úteis. Como resultado, observadores internacionais têm mais dificuldade em validar ou refutar as afirmações de um país. Questões geopolíticas, no caso do Irã, limitam o acesso à telemetria, aos dados de materiais e aos locais de teste. Embora as imagens de satélite possam mostrar movimento ou elementos estruturais nos locais de lançamento, elas não conseguem verificar o que realmente acontece durante um voo de teste. Portanto, ainda que implausíveis, a comunicação e a abertura beneficiariam a área muito mais do que o desenvolvimento e a postura clandestina. Conclusão: intenção versus tecnologia. No fim das contas, o míssil é apenas um componente do todo. O objetivo de sua criação e implementação é igualmente importante. O Irã pode ver o Fatah 2 como um blefe, um impedimento ou uma moeda de troca. Mas, em geopolítica, a percepção determina a realidade. Por sua vez, Israel provavelmente levará as notícias a sério, investindo em interceptadores de última geração e aprimorando suas defesas, em um esforço para equilibrar seus próprios interesses regionais e impedir a proliferação. Os Équias e os países europeus ficarão de olho nos acontecimentos. Velocidade, ambiguidade e percepção são tão importantes no ambiente de segurança cada vez mais complexo de hoje quanto as cargas úteis. Real ou imaginária. A Fatah 2 serve como um lembrete de que a ambição tecnológica pode ter efeitos de longo alcance, mesmo quando isolada. A transição da dissuasão tradicional para o conflito multidomínio na guerra. Campos de batalha físicos não são mais o único local para o combate moderno. O contexto mais amplo da batalha está se transformando no que os estrategistas militares chamam de guerra multidomínio. À medida que países como o Irã buscam armas de mísseis cada vez mais sofisticadas. Isso descreve o envolvimento simultâneo de um adversário nos domínios terrestre, aéreo, marítimo, espacial e cibernético. Apesar de ser predominantemente cinético por natureza, o desenvolvimento de mísseis hipersônicos abrange quase todas essas áreas. Consider, por exemplo, a função da vigilância por satélite na defesa hipersônica, para seguir a trajetória de voo do projétil e neutralizar um perigo de Mach 15. Um sistema interceptador precisa ter acesso a imagens de satélite de alta resolução e em tempo real. Isso exige a integração completa de radares terrestres com estruturas de comando aéreo, o funcionamento contínuo de ativos cibernéticos e a desativação de alvos para ativos espaciais. O Irã criou uma variedade de tecnologias nacionais para neutralizar essas restrições, mesmo estando sujeito a um rigoroso embargo tecnológico.
A instalação de conjuntos de radares móveis, sistemas de comunicação criptografados e bunkers de comando protegidos demonstram uma mudança em direção a uma estratégia baseada na resiliência, que garante a continuidade das atividades mesmo diante de um ataque avassalador. No entanto, as deficiências do Irã em inteligência de ameaças em tempo real e infraestrutura de satélite ainda são flagrantemente óbvias quando comparadas a inimigos como os EUA ou Israel. Por esse motivo, o Irã frequentemente usa termos como janelas de resposta limitada ou ataque surpresa em posturas hipersônicas, áreas em que busca usar o tempo em vez da tecnologia. Mensagens psicológicas e timing estratégico. Quando armas significativas são reveladas, o timing é crucial. Poucas semanas após a escalada das tensões regionais e em meio a novas discussões sobre a ressuscitação ou o fim do Plano de Ação Global Conjunto, JCPOA, o Irã demonstrou o Fatah 2 em novembro de 2023. O timing não foi coincidência aos olhos de muitos observadores. O Irã transmite duas mensagens ao anunciar um novo sistema de mísseis em meio a um período de instabilidade diplomática. Primeiro, que pode garantir sua defesa nacional sem apoio ocidental. E segundo, que a pressão sobre Teherã pode levar a um maior desenvolvimento militar. A declaração muda o cálculo mental de autoridades em Washington, Riad, Bruxelas e Tel Aviv, independentemente de o Fatah 2 ser real ou não. Além disso, é impossível ignorar a dinâmica interna. Tais acontecimentos militares são frequentemente vistos pelo público nacional como um indício de poder nacional, especialmente em uma nação que enfrenta turbulências políticas e dificuldades econômicas. A liderança frequentemente fortalece sua credibilidade internamente, projetando força externamente, uma estratégia empregada por regimes ao longo da história. Essa combinação de dissuasão externa e legitimidade interna é especialmente eficaz em nações sancionadas, onde o acesso à paridade militar convencional é limitado e os instrumentos de soft power são escassos. Como resultado, a narrativa hipersônica é tanto uma arma quanto uma narrativa, projetada tanto para a dissuasão externa quanto para a unidade interna. A blindagem de mísseis contra mísseis hipersônicos tem limitações. A ideia de imprevisibilidade de trajetória é um dos principais problemas da defesa anti-mísseis hipersônica. Como as armas hipersônicas podem alterar sua trajetória em pleno voo, elas são muito mais difíceis de interceptar do que mísseis balísticos convencionais, que seguem um arco parabólico previsível. Existem restrições inerentes mesmo em um sistema multicamadas como o de Israel. A primeira é uma redução significativa na janela de detecção para a interceptação. Um míssil Mach 15 levaria 500 km para atingir seu destino em cerca de 6 a 7 minutos. Durante esse período, os centros de comando precisam verificar a existência da ameaça, determinar seu curso, selecione o melhor sistema de interceptação, lance e direcione um interceptador em direção a um alvo muito móvel. Cada um desses procedimentos é suscetível a falhas, especialmente em circunstâncias com altos níveis de guerra eletrônica, onde os dados podem ser atrasados ou distorcidos por falsificação, interferência ou violações cibernéticas. Em segundo lugar, nunca existe um sistema de proteção 100% eficaz. Mesmo uma taxa de sucesso de 90% sugere que 1 em cada 10 ameaças conseguiria passar pela defesa. Isso pode ser aceitável em comparação com mísseis convencionais. Os riscos são consideravelmente maiores contra mísseis hipersônicos, especialmente se transportarem ogivas químicas, biológicas ou nucleares. Por fim, a implantação de sistemas como o Arrow 3 é dispendiosa. Os recursos necessários para manter continuamente um alto nível de prontidão para diversas baterias podem estar além da capacidade de longo prazo de países menores. Isso confere à guerra hipersônica um componente de desgaste econômico,
em que os gastos militares podem ser gradualmente reduzidos pelo medo de um ataque. A corrida armamentista mais ampla no Oriente Médio. Corridas armamentistas não são novidade no Oriente Médio. A região continua sendo um campo de testes para a guerra contemporânea. Desde as preocupações nucleares entre Israel e o Irã, até a rápida disseminação de drones entre os estados do Golfo. Essa matriz instável é ainda mais agravada pela introdução hipotética ou real de armas hipersônicas. Países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos aumentaram sutilmente seus próprios projetos de defesa antimísseis em resposta à divulgação do Irã. Especificamente, os Emirados Árabes Unidos investiram em sistemas THAAD de fabricação americana e iniciaram negociações com Israel para obter acesso a plataformas de radar avançadas. Como parte de sua estratégia de segurança nacional, a Turquia também está analisando opções de mísseis de longo alcance, apesar de sua maior independência geográfica. As crescentes hostilidades entre Ankara e o Irã e a OTAN fornecem incentivos adicionais para o avanço tecnológico doméstico, particularmente no campo de sistemas cinéticos de alta velocidade. No entanto, dois aliados dos Icociclânio, Egito e Jordânia, podem estar em uma área nebulosa em termos de segurança. Eles podem optar pela diplomacia, enquanto intensificam o compartilhamento de inteligência com Israel e o Ocidente, visto que carecem de pesquisa e desenvolvimento nacionais e relutam em agitar Teherã. As ramificações regionais das armas hipersônicas são destacadas por essa intrincada rede de alianças e conflitos. Sua presença estratégica e psicológica afeta o discurso político. As alianças e as aquisições, mesmo quando não estão em uso. O papel da IA e da cibersegurança na guerra de mísseis. A inteligência artificial, IA, e a defesa cibernética estão se tornando componentes essenciais dos cenários de engajamento de mísseis à medida que o campo de batalha se torna mais digital. A velocidade dos mísseis hipersônicos pode tornar obsoletos os sistemas convencionais com intervenção humana. Em vez disso, soluções de disparo automático e rastreamento assistido por IA devem ser utilizadas. Ainda não se sabe a capacidade do Irã nessas áreas. O país está atrasado em IA para a guerra em tempo real. Apesar dos avanços em fusão de dados e programação de drones, isso contrasta fortemente com os avanços dos leigaios e de Israel em filtros de radar de aprendizado de máquina. O Programa Conjunto de Comando e Controle de Todos os Domínios, GIAD-2 do Pentágono. No entanto, a guerra cibernética continua sendo um ponto forte do Irã. Teherã tem sido associada a diversos ataques cibernéticos amplamente divulgados, visando instituições financeiras, agências governamentais estrangeiras e infraestrutura energética. É concebível que o Irã combine ataques cibernéticos e ataques com mísseis em uma situação de conflito real, a fim de impedir ou interromper os mecanismos de resposta do inimigo. Outras batalhas híbridas já testemunharam o uso dessas estratégias multifacetadas. Por exemplo, para criar o máximo de caos possível, as táticas russas na Ucrânia envolvem ataques coordenados com mísseis e ataques cibernéticos. A necessidade de estruturas de comando robustas e descentralizadas aumenta quando a tecnologia hipersônica é incluída nesse conjunto de ferramentas. Consequências para o controle da escalada e populações civis. O impacto da guerra hipersônica sobre a população civil é uma de suas características pouco discutidas. Ameaças de mísseis de alta velocidade causam estresse psicológico especial, pois praticamente não há período de alerta. Nenhum procedimento de abrigo que possa ser implementado em menos de 7 minutos e há um enorme potencial de danos psicológicos e físicos. Para evitar tais ataques no futuro, os governos podem se sentir pressionados a agir de forma rápida ou preventiva. Isso aumenta a probabilidade de um conflito acidental e reduz as oportunidades diplomáticas.
Se um míssil hipersônico for descoberto, a escala de ataque, que normalmente consiste em postura, advertência, penalidades e, finalmente, força, pode ser completamente contornada. Transparência. Linhas diretas e canais de gerenciamento de crises são mais cruciais do que nunca nesta situação. Até mesmo superpotências com estruturas de comando sólidas são conhecidas por interpretar mal lançamentos de mísseis, como demonstrado pela crise dos foguetes noruegueses em 1995, que quase levou a uma reação nuclear russa. A margem de erro com a tecnologia hipersônica se torna perigosamente pequena para o Oriente Médio, um lugar onde as falhas de comunicação são frequentes e as tensões são altas. Concluindo, há uma corrida de capacidades e não de certezas. Real. Experimental ao simbólico. O míssil Fata 2 atingiu seu objetivo imediato. Alterou o discurso. Provocou especulação. Virou notícia e obrigou inimigos a dedicar tempo, recursos e inteligência a um perigo fictício. Num futuro próximo, o Irã poderá ou não desenvolver um míssil hipersônico funcional. Suas ações, no entanto, indicam um desejo de mudar, adaptar-se e competir, não necessariamente em pé de igualdade, mas sim com base em vantagem psicológica, timing estratégico e disrupção direcionada. Para impedir uma escalada descontrolada, Israel. Os Estados Unidos e outros atores regionais continuarão fortalecendo suas defesas multicamadas, investindo em sistemas de reação baseados em IA e investigando novas estruturas de controle de armas. Mais importante ainda, o Fatah 2 representa o início de uma nova era de dissuasão que é mais rápida, mais silenciosa e muito mais sofisticada do que a chegada de um novo míssil. Não está claro se esses sistemas mudarão a distribuição de energia. Só o tempo dirá.